O termômetro fora da paliçada lia 42 e o vento era forte o suficiente para derrubar um homem de seus pés. Mas dentro das paredes de madeira cercando a cabana de Stellenbosch, o ar estava parado e a temperatura mantinha-se a 14 acima de zero. Quando Tavish Kilmartin tropeçou através do portão naquela terceira noite da nevasca, meio congelado e desesperado, ele não podia entender como a mesma tempestade que estava matando sua família a meio quilômetro de distância parecia desaparecer completamente dentro daquelas paredes de toras pontiagudas. Antes de começarmos, deixe um comentário nos deixando saber de onde você está assistindo. E se você quiser ver como a ingenuidade da fronteira resolveu problemas que ainda importam hoje, vá em frente e se inscreva, porque a história de amanhã pode apenas mudar como você pensa sobre sobrevivência. O território de Montana, em janeiro de 1843, não era lugar para erros. Stellenbosch tinha aprendido essa verdade ao longo de 5 invernos de caça a castores e martas, ao longo dos afluentes que alimentavam o rio Missouri. Mas a lição nunca o tinha custado nada mais do que dedos congelados ou uma linha de armadilhas perdida. Ele era cuidadoso por natureza, metódico em suas preparações e experiente o suficiente para ler sinais meteorológicos que outros caçadores perdiam. Seu irmão mais novo, Matias, tinha os mesmos instintos herdados de seu pai, que tinha caçado nas florestas do norte da Suécia, antes de trazer sua família para a América. Os irmãos Voss faziam uma boa equipe. Stellin lidava com as linhas de armadilhas mais longas ao norte, enquanto Matias trabalhava os riachos mais próximos e mantinha sua cabana. Eles tinham estabelecido seu acampamento 3 anos antes em um vale abrigado, onde madeira era abundante e lagoas de castor pontilhavam a paisagem. A localização os mantinha longe dos terrenos de caça mais lotados, onde a competição podia se tornar violenta e o isolamento se adequava bem a ambos os irmãos. Em 14 de janeiro, Stellin partiu antes do amanhecer para verificar sua linha norte. Um circuito que tipicamente o levava até meio da tarde para completar. A manhã estava fria, mas clara, sem sinais da mudança climática que estava se formando além das montanhas a oeste. Matias ficou na cabana para rachar lenha e reparar raquetes de neve que tinham quebrado na semana anterior. Eles tinham estabelecido uma regra simples ao longo de seus anos juntos. Se o tempo ficasse ruim enquanto um deles estava fora, o que estava na cabana manteria um fogo aceso e esperaria. O que fosse pego fora se abrigaria no lugar, em vez de arriscar viajar em condições onde a visibilidade caía a nada e o frio podia matar em minutos. Era um arranjo sensato que os tinha mantido ambos vivos, através de tempestades que tinham ceifado homens menos cautelosos. Ao meio-dia, a temperatura tinha caído 15 graus. À meia da tarde, o vento estava começando a soprar em rajadas do noroeste, carregando o cheiro de neve chegando. Stellin notou a mudança imediatamente e começou a trabalhar seu caminho de volta em direção à cabana, puxando suas últimas poucas armadilhas em vez de deixá-las para o dia seguinte. Ele ainda estava a 4 milhas de distância quando a frente de tempestade atingiu com uma velocidade que o pegou completamente desprevenido. A temperatura caiu mais 20 graus em menos de 1 hora. Vento que tinha sido em rajadas tornou-se constante e brutal, soprando neve tão densa que ele não conseguia ver mais do que alguns pés em qualquer direção. Stellin encontrou abrigo sob uma saliência de rocha e construiu um pequeno fogo com madeira morta que ele recolheu antes que a visibilidade desaparecesse completamente. Ele sabia que Matias estaria seguro na cabana. Sua estrutura era sólida, bem calafetada, com uma lareira de pedra que puxava bem e madeira rachada, suficiente empilhada dentro para durar 1 semana. A tempestade passaria, provavelmente pela manhã, e ele faria seu caminho de volta então. Mas Matias não estava na cabana. Stellin encontrou seu irmão a 200 jardas da cabana, meio enterrado na neve que tinha se acumulado contra um choupo caído.
Matias tinha estado carregando um braçado de madeira morta, provavelmente coletando combustível extra quando a tempestade atingiu. Ele deve ter tentado voltar para a cabana, mas ficou desorientado nas condições de visibilidade zero. A distância entre onde ele caiu e a segurança de seu abrigo era nada sob circunstâncias normais. Um homem podia andar isso em 3 minutos, mas em condições de nevasca, com visibilidade a zero e vento forte o suficiente para roubar sua respiração, 200 jardas poderiam muito bem ter sido 2.000 m. Matias tinha morrido à vista de casa, congelado sólido com seus braços ainda enrolados em lenha que ele nunca queimaria. Stelling esperou 2 dias para o chão amolecer o suficiente para cavar. A tempestade tinha passado dentro de 12 horas, deixando para trás céus claros e temperaturas que subiram de volta acima de zero, mas a terra estava congelada 18 polegadas de profundidade. Ele usou fogo para descongelar o solo, construindo e reconstruindo pequenas chamas no local que ele tinha escolhido em uma encosta com vista para seu vale. Ele enterrou Matias em 17 de janeiro, sem palavras ditas e nenhum marcador além de pedras que ele empilhou sobre o túmulo. Não havia nada a dizer que mudaria o que tinha acontecido. Seu irmão estava morto porque frio e vento e neve o tinham matado no tempo que levou para caminhar da pilha de lenha até a porta da cabana. Stelling retornou à cabana e sentou-se junto ao fogo por 3 dias sem armadilhar. Ele continuava pensando sobre a mecânica específica do que tinha matado Matias. Não foi fome ou ferimento ou violência. Foi simplesmente calor, deixando um corpo humano mais rápido do que aquele corpo podia gerá-lo. O vento tinha sido o principal culpado. Ar em movimento tirava calor da pele exposta através de convecção, o mesmo princípio que tornava roupas molhadas perigosas. Um homem parado em clima de 20 graus podia sobreviver por horas se o ar estivesse calmo. Esse mesmo homem em 20 graus com vento de 40 mph estaria lutando por sua vida dentro de minutos. Vento gelado, os caçadores chamavam isso, embora poucos entendessem a física real envolvida. Stelling começou a estudar sua cabana com nova atenção. Ele observou como o vento atingia a estrutura, criando pressão no lado a barlavento e sucção no lado a sotavento. Ele notou como lacunas entre toras, mesmo pequenas, permitiam que o ar se infiltrasse. Ele sentia correntes de ar ao redor da porta e janela. Ele observou como a neve se acumulava contra as paredes, criando problemas de umidade quando derretia. A cabana que tinha parecido adequada por 5 invernos, agora parecia perigosamente insuficiente. Ela mantinha a chuva fora e provia um lugar para dormir, mas fazia quase nada para lidar com o verdadeiro assassino, que era o vento se movendo através de superfícies e roubando calor através de convecção. Cada caçador no território vivia em estruturas similares, aceitando o frio como inevitável. Mas a mente de Stelling continuava retornando a uma única pergunta. E se o vento pudesse ser parado completamente antes que ele jamais alcançasse as paredes da cabana? A primavera veio tarde em 1843. Stelling passou março e abril terminando suas linhas de armadilha sozinho, trabalhando com eficiência mecânica, mas sem o ritmo que ele e Matias tinham desenvolvido ao longo de 3 estações juntos. Ele pegou castores e martas suficientes para fazer o inverno valer a pena financeiramente. E no final de abril, ele carregou suas peles em 2 cavalos de carga e começou a jornada de 5 dias para sudeste até Fort Benton. O posto de troca no rio Missouri era o principal centro comercial para caçadores trabalhando nos territórios do norte. Homens vinham de centenas de milhas para trocar peles por suprimentos, coletar notícias e passar alguns dias em algo que lembrava a civilização antes de voltar para a natureza selvagem. Stelling vendeu suas peles para o agente da Companhia Americana de Peles por um preço justo. Peles de castor estavam rendendo menos do que tinham 5 anos antes, enquanto chapéus de seda substituíam feltro na moda oriental.
Mas Marta e Raposa ainda comandavam dinheiro decente. Ele saiu da transação com lucro suficiente para comprar suprimentos para a próxima estação e ter excedente sobrando. A maioria dos caçadores teria gasto esse excedente em uísque, jogos de azar ou a companhia de mulheres que trabalhavam nos salões perto do forte. Stelling o gastou estudando edifícios. Fort Benton era protegido por uma parede de paliçada, um perímetro defensivo de toras verticais afiadas em pontas no topo e afundadas 3 pés no chão. A parede ficava 12 pés de altura e cercava aproximadamente um acre de terra, com guaritas em 2 cantos e portões pesados que podiam ser trancados por dentro. Stelling tinha visto o forte antes, mas nunca tinha prestado atenção à sua construção. Agora ele o estudava com o foco de um homem tentando entender princípios que ele podia aplicar em outro lugar. Ele caminhou o perímetro, notando como as toras eram encaixadas, como vigas horizontais as conectavam, como a estrutura bloqueava o vento completamente enquanto criava um espaço interior protegido. Ele encontrou o carpinteiro do forte, um franco-canadense chamado Toussaint Leuc, trabalhando em reparos em uma das guaritas. Stelling fez perguntas sobre construção de paliçada. Quão profundo deveriam postes ser afundados? Que diâmetro de toras funcionava melhor? Como apoios horizontais eram anexados? Leuc respondeu prontamente, assumindo que Stelling estava planejando algum tipo de estrutura defensiva para proteção contra tribos hostis. Quando Stelling perguntou sobre redução de vento e diferenças de temperatura dentro versus fora da paliçada, Leuc olhou para ele estranhamente, mas admitiu que tinha notado que o interior do forte era notavelmente mais calmo durante tempestades. As paredes bloqueavam o vento inteiramente, criando um microclima que tornava o trabalho de inverno muito mais tolerável do que o terreno exposto do lado de fora. Stelling passou 2 semanas em Fort Benton, o mais longo que ele tinha ficado em um lugar desde a morte de seu irmão. Ele comprou suprimentos que levantaram sobrancelhas entre outros caçadores. Corda pesada, 300 pés dela. Um sistema de polhas de moitão e cadernal, uma ferramenta de perfuração especializada para fazer furos em madeira, machados e cunhas extras, um nível e uma longa corrente de medição. Ele não comprou uísque e não compareceu a jogos de cartas. Quando ele deixou Fort Benton em meados de maio, voltando em direção ao seu vale, outros caçadores notaram sua estranha carga e fizeram piadas sobre o sueco planejando construir para si um palácio na natureza selvagem. Stelling alcançou sua cabana no final de maio e imediatamente começou a trabalhar. O vale estava verde com novo crescimento e os riachos estavam correndo altos com derretimento de neve. Era a época de caça principal para castor, cujas peles eram grossas do inverno, mas Stelling ignorou suas linhas de armadilhas completamente. Ele tinha um projeto diferente em mente, um que consumiria todo o seu verão. Ele passou a primeira semana explorando madeira. Ele precisava de pinheiros retos entre 12 e 14 pés de altura, uniformes em diâmetro e livres de grandes defeitos. A maioria dos caçadores teria simplesmente cortado as árvores mais próximas e chamado isso de bom o suficiente. Stelling caminhou milhas pela floresta circundante, marcando árvores com seu machado, selecionando apenas aquelas que atendiam aos seus requisitos. Ele precisava de 300 toras. Por seu cálculo, isso lhe daria o suficiente para construir um perímetro de paliçada a 40 pés de suas paredes de cabana, em todos os lados, criando um complexo fechado aproximadamente 90 pés quadrados. O corte real começou no início de junho. Stelling derrubou árvores em um padrão que desbastaria a floresta sem criar clareiras óbvias que poderiam atrair atenção indesejada. Ele desgalhou cada árvore no local, então usou seus cavalos para arrastar as toras aparadas de volta para sua cabana. O trabalho era brutalmente difícil, tornado mais difícil por fazê-lo sozinho. Com Matias ajudando,
A tarefa teria sido difícil, mas gerenciável. Sozinho. Isso empurrava Stelling ao limite de sua capacidade física a cada dia. Ele trabalhou da primeira luz até o escuro, cortando, arrastando, empilhando toras em preparação para a fase de construção que viria depois. Após 2 semanas, ele teve visitantes. Fergus Cal Martin cavalgou para o vale com seu filho de 16 anos, Tavish, ostensivamente verificando linhas de armadilhas, mas realmente satisfazendo a curiosidade sobre o que Voss estava fazendo. Fergus era um caçador escocês que tinha trabalhado o território por 8 anos e se considerava uma autoridade em sabedoria da montanha. Ele olhou para a crescente pilha de toras de Stelling e balançou a cabeça. Você está construindo uma serraria, Voss? Ou planejando represar o Missouri? Stelling explicou que ele estava preparando madeira para um projeto de construção. Fergus contou as toras, notou seu tamanho e comprimento uniformes e riu abertamente. Isso é madeira suficiente para construir 3 cabanas. Você está planejando vizinhos? Quando Stelling disse que as toras eram para uma única estrutura ao redor de sua cabana existente, o riso de Fergus ficou mais alto. Um forte? Você está esperando os Blackfoot sitiarem? Tavish não disse nada, mas sua expressão combinava com o divertimento de seu pai. 2 dias depois, Absalom Strickland apareceu. Ele era um caçador inglês que mantinha uma cabana 10 milhas ao sul e se considerava mais educado do que os homens rudes que o cercavam. Ele examinou a operação de Stelling com um óbvio ceticismo. Você está gastando a estação de caça principal cortando madeira. Isso é 1 mês de renda perdida que você nunca recuperará. Stelling respondeu que ele tinha outras prioridades. Absalom estudou as toras, calculando dimensões e quantidade. Então entregou seu veredito. Qualquer coisa que você esteja construindo é um desperdício de esforço e recursos. A construção tradicional de cabanas tem funcionado por décadas, mas eu suponho que todo homem tem direito à sua loucura. Ele cavalgou para longe balançando a cabeça. Marcel Gagnon, um caçador franco-canadense cujo acampamento era 15 milhas a oeste, visitou no final de junho. Ele chegou liderando um cavalo de carga carregado com peles frescas de castor, evidência de que ele tinha estado trabalhando suas linhas enquanto Stelling cortava madeira. Marcel caminhou ao redor das pilhas de toras, fez aritmética mental e virou-se para Stelling com genuína confusão. Você entende que está jogando fora a renda de uma estação inteira? Sim. No início de julho, Stelling tinha cortado e arrastado todas as 300 toras. Elas jaziam em pilhas organizadas perto de sua cabana, despojadas de casca e galhos, secando ao sol de verão. Agora veio o trabalho de precisão que determinaria se seu plano sucederia ou falharia. Ele passou 3 dias topografando e medindo o terreno ao redor de sua cabana, usando a corrente de medição e estacas que ele tinha comprado em Fort Benton. A cabana ficava em terreno relativamente nivelado, mas não perfeitamente nivelado. Stelling precisava contabilizar mudanças de elevação para garantir que seus postes de paliçada seriam de altura uniforme acima do solo enquanto eram afundados a profundidade consistente abaixo. Ele estabeleceu seu perímetro a exatamente 40 pés das paredes da cabana em todos os lados. A distância foi calculada, não arbitrária. Muito perto, e a paliçada forneceria benefício mínimo, criando um espaço confinado que seria difícil de trabalhar e prenderia a fumaça de sua chaminé. Muito longe, e a área fechada seria muito grande para aquecer através do calor radiante da cabana, e a estrutura exigiria mais madeira do que ele poderia razoavelmente colher e instalar sozinho. 40 pés criaram um complexo grande o suficiente para ser útil, mas pequeno, o suficiente para gerar os benefícios térmicos que ele estava buscando. Ele marcou o perímetro com estacas cravadas no chão, a cada 6 pés 360 d'água ao redor da cabana. Cada estaca representava onde um poste de paliçada seria afundado. A geometria era mais complexa do que parecia.
Stelling precisava garantir que os cantos eram ângulos retos verdadeiros, os lados eram paralelos e o espaçamento entre os postes era consistente. Ele usou técnicas básicas de topografia, esticando cordas entre estacas para estabelecer linhas retas e medindo diagonais para verificar cantos quadrados. O processo era tedioso e exigia constante verificação. Um pequeno erro em um canto se acumularia ao redor do perímetro, desregulando toda a estrutura. Ele trabalhou sozinho, amarrando cordas a estacas, andando medições, ajustando posições por polegadas, então verificando tudo novamente. Outros homens poderiam ter medido o layout a olho e aceitado a aproximação grosseira. Stelling entendeu que a precisão na fundação determinaria a força na estrutura acabada. Quando Fergus Kilmartin passou a cavalo em meados de julho e viu o elaborado padrão de estacamento ao redor da cabana de Stelling, seu escárnio alcançou novos níveis. Você está construindo um forte. Na verdade, construindo um maldito forte. Ele cavalgou para a área do complexo, contando estacas, calculando dimensões. Então explodiu em risada. Isso é 40 pés de suas paredes, vós. Você está cercando perto de um quarto de acre, planejando deter toda a nação Blackfoot sozinho. Stelling explicou calmamente que a estrutura não era defensiva. Fergus o interrompeu. Então, para que diabos é isso? Você acha que precisa de uma cerca para manter castores fora de sua cabana? Ele inclinou-se de sua cela, seu tom mudando de divertido para genuinamente preocupado. Ouça, nós todos lidamos com a dor diferente. Perder Matias foi difícil, mas isso, seja lá o que for, isso não é pensamento racional. Você está desperdiçando um verão inteiro construindo algo que nenhum caçador precisa. A avaliação de Absalom Strickland foi mais medida, mas igualmente desdenhosa. Ele visitou 2 dias depois de Fergus e estudou o padrão de estacamento com o ar de um homem examinando a aritmética falha de uma criança. Eu calculei o trabalho envolvido no que você está tentando. 300 postes, cada um exigindo um buraco de 3 pés, cada um exigindo alinhamento vertical e escoramento. Você está olhando para 600 horas homem de escavação sozinho, sem contar a colocação e fixação dos postes. Isso é 6 semanas de trabalho em tempo integral, assumindo que você não atinja rocha ou raízes. Adicione corte, transporte e acabamento. Você gastou uma estação de caça inteira nisso. Para que propósito? Quando Stelling mencionou redução de vento e retenção de calor, Absalom realmente riu, uma rara quebra em seu comportamento normalmente sério. Final de julho trouxe calor que tornou o trabalho físico quase insuportável, mas Stelling trabalhou através dele com determinação metódica. Antes que ele pudesse afundar os postes, cada tora precisava ser afiada até uma ponta em uma extremidade. O topo pontudo servia a propósitos duplos em seu design. Eles afastariam chuva e neve, prevenindo a umidade de encharcar o veio da madeira, onde a podridão tipicamente começava. E eles criavam uma aparência defensiva que poderia desencorajar animais curiosos ou visitantes humanos indesejados de testar a estrutura. Ele montou uma estação de afiação perto de sua pilha de lenha, usando um bloco de corte como base e trabalhando cada tora com machado e plena de puxar. O processo era repetitivo e exigia precisão. Cada tora tinha que ser moldada para uma ponta simétrica de aproximadamente 8 polegadas de comprimento, afinando do diâmetro de 12 polegadas até uma ponta afiada. Stelling apoiaria uma tora em um ângulo contra o bloco de corte, então trabalharia em torno de sua circunferência com seu machado, removendo madeira em cortes controlados que criavam facetas planas. Uma vez que a forma bruta fosse estabelecida, ele mudaria para a plena de puxar, refinando as superfícies até que a ponta fosse lisa e simétrica. Um carpinteiro habilidoso poderia ter completado cada tora em 20 minutos. Stelling, trabalhando sozinho e insistindo em resultados consistentes,
precisava de 45 minutos por tora. 300 toras significavam 225 horas de trabalho de afiação. Ele trabalhou em blocos de 4 horas, parando quando suas mãos cravavam ou seus ombros ardiam do movimento repetitivo. O custo físico era acumulativo. Bolhas se formaram em suas palmas, apesar dos calos construídos de anos de trabalho de caça. Suas costas doíam de se curvar sobre o bloco de corte. Seus antebraços desenvolveram uma dor constante de segurar ferramentas, mas ele manteve seu ritmo, completando 6 a 8 toras por dia, nunca apressando, nunca aceitando trabalho que não atendesse ao seu padrão. Fergus Kilmartin parou no início de agosto e encontrou Stelling cercado por postes afiados, trabalhando em mais uma tora. Ele sentou em seu cavalo, observando o processo por vários minutos antes de falar. Você está realmente fazendo isso. Você está realmente construindo um forte no meio do nada. Seu tom tinha mudado de escárnio para algo mais próximo de preocupação. Vou ser direto com você. Pessoas estão falando. Eles pensam que você perdeu sua mente. A dor faz coisas aos homens. E o que aconteceu com Matias foi difícil, mas este projeto, esta obsessão, não é saudável. Stelling largou sua plena de puxar e encontrou os olhos de Ferguson. A estrutura estará completa até setembro. Você pode julgá-la, então. Fergus balançou a cabeça lentamente. Eu estou julgando isso agora. E o que eu vejo é um homem jogando fora 1 ano de sua vida em algo que não serve a propósito. Você planejando deter a nação Blackfoot sozinho, porque essa é a única razão pela qual um homem constrói algo assim. Ele gesticulou para os postes afiados. Você poderia estar caçando. Você poderia estar ganhando dinheiro. Em vez disso, você está aqui afiando 300 toras, como algum tipo de sueco louco construindo sua própria prisão. Ele cavalgou para longe sem esperar por uma resposta. Stelling entendia coisas sobre calor e frio que poucos caçadores consideravam além do nível superficial. A maioria dos homens sabia que o fogo produzia calor e o inverno trazia frio, mas eles tratavam estes como absolutos simples, em vez de processos governados por princípios físicos. Stelling tinha passado suas noites de inverno após a morte de Matias, lendo uma cópia esfarrapada de um texto de filosofia natural que ele tinha comprado em Street Louis anos antes. O livro discutia a transferência de calor através de 3 mecanismos: condução, convecção e radiação. Condução era calor se movendo através de materiais sólidos, como calor viajando através de um atiçador de metal segurado no fogo. Radiação era calor viajando através do espaço como ondas invisíveis, como calor sentido ao ficar perto de chamas. Mas convecção, calor levado pelo ar em movimento, era o mecanismo que matou seu irmão. Ar em movimento tirava calor de superfícies através de constante substituição de ar aquecido por ar frio. Um homem parado em ar imóvel gradualmente aquecia uma fina camada de ar ao redor de seu corpo, criando um limite isolante. Mas o vento prevenia que aquele limite se formasse, constantemente substituindo ar aquecido por ar frio fresco que puxava mais calor da pele exposta. O efeito multiplicava-se com a velocidade do vento. Brisa suave causava perda de calor moderada. Vento forte causava perda de calor catastrófica que podia matar em minutos. A relação matemática não era linear, era exponencial. Dobrar a velocidade do vento mais do que dobrava a perda de calor. Stelling tinha observado este princípio na natureza sem entendê-lo completamente até que ele leu o texto. Árvores crescendo em locais expostos mostravam crescimento atrofiado nos lados a barlavento, enquanto os lados abrigados cresciam normalmente. Animais se agrupavam no inverno, usando os corpos uns dos outros como quebra-ventos. A neve acumulava-se em montes no lado a sota-vento de obstáculos, enquanto os lados a barlavento eram varridos nus. Tudo no mundo natural demonstrava que bloquear o vento criava microclimas mais quentes. Sua paliçada funcionaria como um quebra-vento,
mas não apenas uma barreira simples. O espaço aéreo fechado entre as paredes da paliçada e sua cabana agiria como isolamento, o mesmo princípio que tornava o ar aprisionado, e roupas ou pele de animal, uma barreira térmica tão eficaz. O ar em si era um mau condutor de calor. Ar imóvel preso em pequenos espaços conduzia calor muito lentamente, que era por isso que roupas de camada dupla funcionavam melhor do que camadas grossas únicas. O complexo que sua paliçada criava prenderia um grande volume de ar que, uma vez aquecido pela cabana, e a radiação solar reteria aquele calor muito mais tempo do que o ar exposto que o vento constantemente substituía. As paredes de madeira em si funcionariam como massa térmica. Durante as horas do dia, o sol atingindo as toras aqueceria a madeira. Aquele calor capturado irradiaria para dentro em direção ao complexo durante as horas noturnas, quando as temperaturas caíam. O efeito não seria dramático, talvez alguns graus, mas combinado com a eliminação do vento, criaria um diferencial de temperatura mensurável. Stalin calculou conservadoramente se ele pudesse eliminar o vento gelado inteiramente e adicionar benefícios de massa térmica. O complexo deveria manter temperaturas 15 a 20 graus mais quentes do que as condições fora da paliçada. Essa diferença poderia significar sobrevivência versus morte durante tempestades severas de inverno. Seu irmão tinha morrido porque vento e frio combinados para tirar calor de seu corpo mais rápido do que ele podia gerá-lo. Dentro de um complexo sem vento, aquela mesma tempestade teria sido sobrevível. Agosto trouxe o teste físico para o qual Stalin tinha estado se preparando. Ele começou a cavar buracos para postes, começando no canto noroeste de sua paliçada planejada e trabalhando no sentido horário ao redor do perímetro. Cada buraco precisava ter 3 pés de profundidade e largo o suficiente para acomodar as toras de 12 polegadas de diâmetro. O chão em seu vale era uma mistura de solo e rochas depositadas por glaciares antigos. Alguns buracos foram facilmente, a terra cedendo à sua barra de cavar de ferro e pá. Outros atingiram pedra que tinha que ser retirada pedaço por pedaço, ou quando muito grande para mover, o forçou a ajustar a posição dos buracos ligeiramente. Ele estabeleceu um ritmo. Cavar por 2 horas, então descansar, mover para a próxima estaca. Cavar outro buraco. Descansar novamente. O trabalho destruiu suas mãos apesar das luvas de couro. Bolhas se formaram, estouraram, se formaram novamente. Seus ombros e costas se adaptaram ao movimento repetitivo de cravar a barra de cavar na terra, mas nunca pararam de doer. Ele fez uma média de 4 buracos por dia. Nesse ritmo, completar todos os buracos do perímetro levaria 75 dias. Ele tinha aproximadamente 60 dias antes que as tempestades de outono tornassem a construção ao ar livre impraticável. Ele aumentou seu ritmo para 6 buracos por dia, trabalhando mais horas e aceitando precisão reduzida. Os buracos não precisavam ser perfeitos, apenas profundos o suficiente e largos o suficiente. No final de agosto, ele tinha completado todos os buracos do perímetro e começou o processo de colocar postes. Isso exigiu o sistema de pólias de moitão e cadernal que ele tinha comprado em Fort Benton. Cada tora pesava aproximadamente 13 libras, muito pesada para manobrar para a posição vertical apenas por força. Stalin posicionaria uma tora ao lado de seu buraco, anexaria cordas usando o sistema de polias ancorado a árvores próximas, então lentamente ergueria a tora até que ela tombara no buraco. Uma vez vertical, ele a escoraria com estacas cravadas no chão em ângulos, verificando o alinhamento com seu nível para garantir que o poste ficasse verdadeiramente vertical. O processo era exaustivo e perigoso. Toras podiam se mover imprevisivelmente durante a elevação, esmagando mãos ou pés. Cordas podiam estourar sob carga. Postes podiam tombar e cair se o escoramento falhasse. Stalin trabalhou com cautela exagerada, verificando cada corda, cada nó,
cada escoramento, antes de se comprometer a levantar cada tora. Ele completou 2 postes por dia durante a primeira semana, aprendendo técnicas que melhoraram a eficiência. Pela segunda semana, ele estava colocando 3 postes diariamente. No início de setembro, ele tinha estabelecido um padrão que permitia 4 postes por dia enquanto mantinha segurança e precisão. O complexo começou a tomar forma visível. O que tinham sido estacas abstratas marcando posições teóricas tornaram-se paredes de madeira sólidas, elevando-se 12 pés acima do chão. A transformação mudou como o espaço se sentia. Dentro das paredes parciais, o vento diminuía notavelmente, mesmo com lacunas ainda presentes. O efeito psicológico foi igualmente significativo. A cabana, que tinha se sentido vulnerável e exposta, agora aparecia protegida. Em meados de setembro, Stelling tinha colocado 240 dos 300 postes. O perímetro da paliçada estava quase completo, com apenas as seções do portão permanecendo abertas. A estrutura dominava a paisagem de uma maneira que sua pequena cabana nunca tinha feito. De longe parecia exatamente o que Fergus Martin tinha zombadoramente previsto. Um forte militar transplantado para a natureza selvagem que não tinha necessidade de tais defesas. As toras pontiagudas, elevando-se 12 pés acima do chão, criavam uma silhueta imponente contra o pano de fundo do vale. Qualquer viajante se aproximando veria a paliçada muito antes de ver a modesta cabana que ela protegia. Stelling construiu 2 portões, cada um com 8 pés de largura, para permitir passagem para cavalos e animais de carga carregados. O portão virado para o riacho fornecia acesso à água. O portão virado para a trilha da floresta dava acesso às suas linhas de armadilhas e ao território mais amplo além. Cada portão exigia construção especializada. Ele não podia simplesmente deixar lacunas na paliçada. Ele precisava de barreiras fecháveis que mantivessem a integridade de bloqueio de vento das paredes, enquanto permitiam passagem conveniente. Ele construiu os portões usando a mesma construção de tora vertical que as paredes, mas montados em pesadas armações de madeira que giravam em dobradiças de ferro. Ele tinha fabricado ele mesmo usando sucata de metal aquecida em sua forja e moldada com martelo e bigorna. Os portões eram maciços. Cada um pesava quase 400 Ribeirhelm, exigindo força significativa para abrir ou fechar. Stelling projetou mecanismos de travamento simples usando barras de madeira que caíam em suportes de ferro, prendendo cada portão por dentro. De fora, os portões podiam ser abertos apenas levantando as barras através de fendas estreitas, e apenas se alguém soubesse exatamente onde aquelas fendas estavam localizadas. O sistema não era pretendido como segurança séria contra atacantes humanos determinados. Ele foi projetado para manter o complexo selado contra o vento, enquanto permitia a Stelling passar sem esforço elaborado. As vigas de suporte horizontais conectando os postes verticais subiram durante a última semana de setembro. Estas vigas, toras menores de aproximadamente 6 polegadas de diâmetro, corriam horizontalmente ao redor do interior da paliçada em 2 alturas, 4 pés acima do chão e 8 pés acima do chão. Stelling entalhou cada viga onde ela encontrava um poste vertical, criando juntas de encaixe que distribuíam forças laterais por toda a estrutura. Ele prendeu cada junta com cavilhas de madeira cravadas através de furos perfurados. As vigas transformaram postes individuais em uma parede unificada. Onde antes uma forte força lateral poderia ter derrubado um único poste, agora aquela força distribuía-se por múltiplos postes conectados pelas vigas horizontais. Quando Absalom Strickland visitou no início de outubro, ele cavalgou lentamente ao redor da paliçada completada, examinando-a de todos os ângulos. Ele desmontou, caminhou até o portão, testou seu peso e construção, então entrou no complexo. Dentro, ele ficou no centro do espaço e girou lentamente,
absorvendo as paredes circundantes. Eu lhe concederei isso, vós. É impressionantemente construído. O artesanato é inegável, mas o propósito permanece mistificante. Você gastou 4 meses construindo uma estrutura projetada para suportar um cerco militar. Somos caçadores, não soldados. Stelling tinha seu complexo completo pela primeira semana de outubro. Os portões foram instalados. A viga horizontal prendeu cada poste em uma estrutura unificada, e as lacunas entre as toras eram apertadas o suficiente para que o vento não pudesse passar, exceto nos portões quando eles estavam abertos. Agora veio a fase de teste que determinaria se seus 4 meses de trabalho tinham realizado algo além de criar um acampamento de caçadores incomumente fortificado. Ele tinha comprado 3 termômetros de mercúrio durante sua viagem de primavera a Fort Benton, um investimento caro que outros caçadores teriam considerado frívolo. Stelling os considerava instrumentos essenciais para medir o que ele esperava provar. Ele montou os termômetros em locais cuidadosamente selecionados. O primeiro foi colocado fora da paliçada anexo a um poste a 20 pés da parede mais próxima, posicionado para medir a temperatura do ar ambiente não afetada por qualquer estrutura. O segundo foi colocado dentro do complexo, montado na parede exterior da cabana virada para o norte, medindo a temperatura dentro do espaço protegido. O terceiro foi colocado dentro da cabana, pendurado perto da lareira, mas não perto o suficiente para ser afetado por calor radiante direto. Ele registrava leituras 3 vezes diariamente, amanhecer, meio-dia e anoitecer. O clima de outubro no território de Montana era imprevisível. Alguns dias trouxeram sol quente e temperaturas que subiram para os 50. Outros dias trouxeram chuva fria e temperaturas que mal alcançavam 40. Stelling registrava tudo metodicamente em um diário encadernado em couro, notando não apenas temperaturas, mas condições de vento, cobertura de nuvens e precipitação. Os dados acumulavam-se lentamente, mas padrões começaram a surgir quase imediatamente. Em dias calmos, com vento mínimo, os 3 termômetros mostravam leituras similares, variando por apenas 2 ou 3 zeros. O complexo oferecia pouca vantagem quando o vento não era um fator. Mas em dias ventosos, as diferenças tornavam-se dramáticas. Quando o vento soprava de 15 a 20 mph fora da paliçada, a temperatura do complexo media 8 a 12 degrees mais quente. O interior da cabana, com um pequeno fogo aceso, media outros 10 a 15 degrees mais quente do que o complexo. O diferencial total entre fora da paliçada e dentro da cabana durante condições de vento variava de 18 a 27 degrees. Stelling tinha esperado algum benefício da redução do vento, mas ver as medições reais excedeu suas projeções. Ele observou outros efeitos que ele não tinha antecipado. Neve que caiu durante tempestades de início de outubro acumulou-se em montes contra as paredes exteriores da paliçada, mas deixou o interior do complexo relativamente claro. As paredes verticais forçavam o vento a fluir para cima e sobre a estrutura, depositando neve no lado de fora, enquanto o interior protegido recebia apenas a neve que caía diretamente para baixo. Isso significava que Stelling não precisava remover neve de sua porta de cabana ou limpar caminhos através de montes. O complexo permaneceu acessível mesmo após tempestades que despejaram 8 polegadas de acumulação fora das paredes. O efeito de massa térmica das toras em si tornou-se aparente durante um período claro e frio no final de outubro. O sol diurno aquecia a madeira, e aquele calor armazenado irradiava para o complexo durante as horas noturnas quando as temperaturas caíam. O efeito era sutil, talvez 3 a 5 decêmetros, mas mensurável e consistente. Combinado com a eliminação do vento, o complexo mantinha temperaturas notavelmente mais quentes do que locais expostos, mesmo quando nenhum fogo queimava na cabana. A primeira neve significativa veio em 28 de outubro.
Stelling acordou antes do amanhecer para o silêncio particular que acompanha a nevasca forte. No momento em que o dia pleno chegou, 6 polegadas tinham acumulado, e a tempestade não mostrava sinais de parar. O vento soprava em rajadas do noroeste a velocidades que Stelling estimou em 25 a 30, soprando neve quase horizontalmente pelo vale. Fora da paliçada, a visibilidade caiu para menos de 50 jardas. Montes começaram a se formar contra árvores, rochas e quaisquer outros obstáculos que quebravam o fluxo do vento. Dentro do complexo, as condições eram dramaticamente diferentes. A neve caía verticalmente, acumulando-se uniformemente pelo chão, sem formar montes. Vento que gritava sobre as paredes da paliçada criava um estranho efeito auditivo, alto acima, mais calmo abaixo, como estar no fundo de um cânion, enquanto uma tempestade se enfurecia pela borda. Stelling caminhou da porta de sua cabana até o portão virado para o riacho e de volta, uma distância de aproximadamente 80 pés, sem uma vez sentir o vento que estava criando condições de nevasca logo além de suas paredes. O diferencial de temperatura era igualmente dramático. Seu termômetro exterior lia 19. Seu termômetro do complexo lia 34. Dentro de sua cabana, com um fogo moderado queimando, a temperatura mantinha-se a 56. Ele registrou as medições em seu diário com cuidado particular, notando a estimativa de velocidade do vento, condições de visibilidade e as leituras específicas de todos os 3 termômetros. O complexo estava performando melhor do que seus cálculos mais otimistas. Um diferencial de temperatura de 15 degrees entre fora e dentro das paredes da paliçada excedeu o que ele tinha projetado. O efeito não era apenas mensurável, era imediatamente aparente para qualquer um que cruzasse os portões. Sair do vale exposto para o complexo era como sair do inverno para o início do outono. A tempestade continuou durante o dia e pela noite. Pela manhã seguinte, 14 polegadas de neve cobriam o chão do vale. Montes contra as paredes exteriores da paliçada alcançaram 4 pés em lugares onde o vento tinha depositado neve contra a barreira. Mas dentro do complexo, a profundidade da neve permaneceu uniforme a 14 polegadas, e a superfície não mostrava esculpimento pelo vento ou formação de crosta. Stelling passou 1 hora limpando um caminho com pá de sua porta de cabana para cada portão. Então abriu o portão virado para o riacho para verificar as condições do lado de fora. O vento imediatamente funilou pela abertura, criando uma pequena nevasca terrestre no complexo até que ele fechou o portão novamente. A paliçada funcionou como projetado, mas apenas quando selada. Portões abertos eliminavam a proteção instantaneamente. Ao longo da próxima semana, mais 2 tempestades adicionaram à profundidade da neve. No início de novembro, 26 polegadas cobriam o chão do vale fora da paliçada. Dentro do complexo, as mesmas 26 polegadas jaziam intocadas, mas sem os maciços montes que tornavam a viagem difícil além das paredes. Os cavalos de Stelling, que ele mantinha em um pequeno abrigo dentro do complexo, tinham acesso claro à sua área de alimentação. Sua lenha empilhada contra a parede sul da cabana dentro do complexo permaneceu acessível sem cavar através de montes. Meados de novembro trouxe uma tendência de aquecimento temporária. Temperaturas subiram para os 40 durante as horas do dia, derretendo as camadas superiores de neve acumulada e criando condições lamacentas por todo o vale. O breve alívio do frio atraiu caçadores para verificar linhas e visitar acampamentos vizinhos. Stelling teve 3 visitantes ao longo de um período de 4 dias, e cada chegada trouxe renovado escárnio de sua construção de paliçada. Fergus Kilmartin chegou primeiro, cavalgando através do portão virado para o riacho com seu filho, Tavish, seguindo atrás em um cavalo menor. Eles desmontaram dentro do complexo e Fergus caminhou lentamente ao redor do perímetro interior,
examinando a construção com um escrutínio exagerado. Bem, você construiu para si mesma uma fortaleza e tanto aqui. Deve se sentir seguro sabendo que os Blackfoot precisariam de um canhão para passar por estas paredes. Seu tom carregava sarcasmo afiado. Tavish não disse nada, mas sua expressão mostrava a mesma mistura de diversão e confusão que seu pai exibia. Fergus caminhou até a cabana, testou a porta e então virou-se para encarar as paredes da paliçada. Eu tenho caçado nestas montanhas por 8 anos. Sobrevivi invernos que mataram homens melhores do que eu. Nunca uma vez precisei de paredes como estas. Você sabe o que eu precisei? Boas armadilhas, um rifle decente e bom senso sobre quando ficar dentro durante tempestades. Stelling ofereceu café, o que Fergus aceitou. Eles sentaram dentro da cabana enquanto Tavish cuidava dos cavalos. Fergus trouxe à tona a questão central que parecia incomodá-lo mais. Você entende que você gastou uma estação inteira construindo isso? 4 meses de tempo de caça principal. Eu peguei 720 peles entre junho e setembro, enquanto você estava cortando toras e cavando buracos. Essa é renda que você nunca recuperará. E para quê? Para que você possa sentar dentro de paredes de madeira e se sentir protegido de ameaças que não existem? Ele gesticulou em direção à paliçada visível através da janela da cabana. Esta é a dor falando, Você perdeu Matias e isso quebrou algo em seu pensamento. Eu entendo isso, mas esta estrutura não o trará de volta. Marcel Gagnon visitou 2 dias depois com observações similares entregues em seu estilo direto característico. Ele cavalgou através do complexo, desmontou e imediatamente lançou-se em cálculo. Eu conto 300 toras mínimo nessas paredes. Há 45 minutos por tora para cortar, transportar, preparar e colocar. Você investiu 225 horas apenas nos postes. Adicione as vigas horizontais, os portões, a escavação. Eu estimo que você gastou 600 horas totais neste projeto. Às 6 peles por dia durante a estação principal trabalhando eficientemente, você poderia ter pego 720 peles naquele mesmo tempo. A preços atuais, isso é renda de aproximadamente $400 que você sacrificou para construir paredes ao redor de sua cabana. Ele parou, deixando a matemática afundar. $400, Isso são 2 anos de suprimentos. Isso é dinheiro de semente para um negócio. Isso é um pagamento inicial em propriedade na civilização. Em vez disso, está aqui de pé na forma de toras pontiagudas que não servem a propósito prático. Final de dezembro trouxe mudanças no comportamento animal que Stelling reconheceu como avisos. Cervos se moveram para baixo de elevações mais altas em rebanhos maiores do que o normal, reunindo-se nos fundos do vale onde forragem era mais acessível. Esquilos trabalharam franticamente para reunir estoques finais de pinhas. Seu nível de atividade sugerindo urgência além da preparação típica. Pássaros que normalmente demoravam durante o início do inverno tinham partido semanas antes do que anos anteriores. Mesmo seus cavalos mostravam inquietação incomum, andando em seu abrigo e relinchando a sons que Stelling não podia ouvir. O mundo natural estava se preparando para algo significativo. O céu assumiu qualidades que homens da montanha experientes aprenderam a ler. Nuvens cirrus altas riscaram do noroeste em padrões que indicavam ventos poderosos de nível superior. As nuvens engrossaram gradualmente ao longo de 3 dias, baixando até que formaram um teto cinza sólido que prendia ar frio por baixo. Temperaturas caíram constantemente, caindo pelos 20 para os adolescentes, então para dígitos únicos. Pressão barométrica, que Stelling rastreava usando um simples barômetro de mercúrio que ele tinha construído, seguindo instruções em seu texto de filosofia natural, caiu dramaticamente. A combinação de pressão caindo, temperatura caindo e comportamento animal apontava para um grande sistema de tempestade se aproximando.
Stelling passou 3 dias preparando. Ele trouxe lenha adicional para o complexo, empilhando-a contra a parede sul da cabana, onde ela permaneceria acessível mesmo em neve profunda. Ele verificou seus suprimentos de comida, verificando que ele tinha carne seca suficiente, feijões, farinha e café para durar 2 semanas sem deixar o complexo. Ele trouxe seus cavalos para seu abrigo e o estocou com feno suficiente para confinamento estendido. Ele encheu cada recipiente que possuía com água do riacho, sabendo que uma vez que a tempestade atingisse, viajar mesmo a curta distância para a água poderia ser impossível. Ele verificou os portões da paliçada, garantindo que os mecanismos de travamento funcionavam suavemente e as dobradiças não mostravam sinal de congelamento. Em 30 de dezembro, ele visitou a cabana de Fergus Kilmartin para avisá-lo sobre a tempestade se aproximando. Fergus ouviu as observações de Stelling sobre comportamento animal e mudanças de pressão com ceticismo polido. Nós temos tempestades todo inverno, vós. Esta não será diferente. Eu tenho lenha empilhada e suprimentos guardados. Nós estaremos bem. Sua cabana mostrava a preparação padrão, uma corda de madeira fora da porta, suprimentos básicos visíveis através da janela, mas nada sugerindo expectativa de severidade incomum. Stelling mencionou a queda de pressão e os padrões de nuvens específicos, mas Fergus os dispensou com um aceno. O tempo acontece, um homem lida com isso, essa é a vida na montanha. Absalom Strickland respondeu similarmente quando Stelling parou em sua cabana na viagem de volta. Eu aprecio a preocupação, mas eu enfrentei 17 invernos nesta fronteira. Mais uma tempestade não mudará nada. Suas preparações pareciam adequadas para o clima normal de inverno, mas insuficientes para o que Stelling suspeitava que estava vindo. Marcel Gagon não estava em casa quando Stelling passou a cavalo por seu acampamento. Provavelmente fora verificando linhas de armadilhas antes que a tempestade chegasse. Stelling deixou um bilhete encravado na porta da cabana, avisando sobre o tempo severo se aproximando, mas não tinha como saber se Marcel retornaria a tempo de lê-lo. A tempestade chegou em 2 de janeiro de 1844, aproximadamente às 2h da tarde. Stelling estava dentro de sua cabana quando as primeiras rajadas atingiram, fortes o suficiente para sacudir a estrutura, mesmo dentro da proteção do complexo. Ele foi para fora para observar as condições e testemunhou a força total da tempestade, chegando como uma parede física se movendo através do vale. Um momento, o vento era moderado e a neve estava caindo constantemente. No momento seguinte, as velocidades do vento aumentaram dramaticamente e a visibilidade caiu para perto de zero. A temperatura, que tinha estado pairando perto de 0 degrees, despencou enquanto o ar ártico descia do norte. Fora da paliçada, as condições tornaram-se instantaneamente catastróficas. Vento que Stelling estimou em 50 mph soprava neve horizontalmente pela paisagem. Montes começaram a se formar dentro de minutos, acumulando-se contra árvores e rochas com velocidade surpreendente. O som era constante e esmagador, um rugido que abafava todo outro ruído. A visibilidade caiu para menos de 20 pés, então menos de 10 pés. Qualquer pessoa pega fora naquelas condições teria minutos antes que a hipotermia começasse a afetar o julgamento e a capacidade física. Dentro do complexo, a transformação foi quase mágica em sua completude. O vento desapareceu inteiramente. A neve caiu verticalmente, pesada e constante, mas sem a violência horizontal ocorrendo além das paredes. O som mudou de um rugido para um sussurro abafado. Temperatura dentro do complexo média 12 de frio, mas sobrevível. Fora da paliçada, o termômetro exterior de Stelling lia 18 e isso não contava para o vento gelado. Ele voltou para dentro da cabana e aumentou seu fogo para um nível moderado, não a chama rugindo que seria necessária,
em uma estrutura desprotegida durante tais condições. A temperatura interior da cabana estabilizou em 48 degrau, com consumo mínimo de combustível. Ele podia ouvir o vento gritando sobre as paredes da paliçada, um uivo constante que falava da intensidade da tempestade. Mas dentro de seu complexo e cabana, as condições permaneceram toleráveis. Ele preparou café, comeu uma refeição de feijão e carne de porco salgada e se acomodou para esperar a tempestade passar com um livro que ele tinha estado lendo intermitentemente por meses. Ao cair da noite, a acumulação de neve fora da paliçada excedeu 12 polegadas e estava se construindo rapidamente. Montes contra as paredes exteriores alcançaram 6 pés. Dentro do complexo, a neve acumulou-se uniformemente a 12 polegadas sem formação de montes. Stelling verificava seus termômetros a cada poucas horas, registrando as leituras à luz de lamparina. Temperatura exterior, 28 der. Temperatura do complexo, 8 der. Interior da cabana, 46 der. O diferencial entre fora e dentro de sua cabana era 74 der. Mesmo contabilizando a contribuição do fogo, a paliçada estava provendo benefícios de temperatura muito além do que ele tinha projetado. A estrutura não estava apenas reduzindo o vento. Ela estava criando um ambiente térmico fundamentalmente diferente que transformou uma tempestade mortal em um inconveniente gerenciável. A tempestade continuou durante a noite e no dia seguinte com intensidade inalterada. Stelling acordou em 3 de janeiro para o mesmo vento uivante e as mesmas condições de visibilidade zero além de suas paredes de paliçada. Ele verificou seus termômetros na escuridão pré-amanhecer. Temperatura exterior tinha caído para 34 dm. Temperatura do complexo mantinha-se a 6 degrau acima de zero. Dentro da cabana, com o fogo aceso durante a noite para brasas brilhantes, a temperatura tinha caído para 38 ader. Ele reconstruiu o fogo para uma chama moderada, comeu um café da manhã de farinha de milho, mingau e café, e se acomodou para outro dia de confinamento. O isolamento lhe deu tempo para observar detalhes que ele poderia ter perdido durante a atividade normal. As paredes da paliçada, mesmo com toras bem ajustadas, não estavam perfeitamente seladas. Pequenas lacunas existiam onde as toras se encontravam imperfeitamente ou onde a madeira tinha secado e encolhido ligeiramente. Mas aquelas lacunas não criavam correntes de ar porque não havia diferencial de pressão impulsionando o ar através delas. O vento atingia as paredes exteriores e fluía para cima e sobre, deixando o ar do complexo relativamente parado. Ele podia ver neve filtrando através de algumas das lacunas maiores, minúsculos córregos de pó branco que caíam diretamente para baixo uma vez dentro do espaço protegido. A quantidade era mínima, talvez um punhado de neve por hora através de todo o perímetro, nada que criasse qualquer problema ou desconforto. Ele foi para fora várias vezes durante o dia, mais por curiosidade do que necessidade. Cada vez o contraste entre as condições do complexo e exteriores o impressionava como quase absurdo em sua magnitude. Dentro das paredes, ar parado, neve caindo constantemente, frio mas gerenciável fora, visível através dos portões quando ele os abria brevemente. Vento gritando, neve horizontal, visibilidade a zero, frio que mordia a pele exposta dentro de segundos. Ele não se aventurou além dos portões. Não havia razão para, e fazer isso teria sido perigoso. Em vez disso, ele caminhou o perímetro do complexo, verificando por quaisquer problemas estruturais com a paliçada. As paredes não mostravam sinais de estresse. Neve acumulou-se contra elas no exterior, construindo montes maciços, mas os montes em si agiam como isolamento adicional e barreiras de vento. Seu consumo de lenha permaneceu notavelmente baixo. Uma cabana padrão nessas condições exigiria alimentação constante de um grande fogo, queimando uma corda de madeira a cada 3 ou 4 dias, apenas para manter temperaturas interiores mal toleráveis. A cabana de Stelling,
Protegida pela eliminação do vento da paliçada, precisava apenas de fogos moderados, que consumiam talvez um quarto de corda ao longo de 3 dias. A diferença não era apenas conforto, era matemática de sobrevivência. Caçadores pegos em tempestades estendidas frequentemente enfrentavam a escolha entre congelar ou queimar todo o seu suprimento de madeira, deixando-se vulneráveis quando a tempestade finalmente passasse. Stelling não enfrentou tal escolha. Seu suprimento de madeira era adequado para semanas de condições de tempestade contínuas. Pela noite de 4 de janeiro, a tempestade não mostrava sinais de enfraquecimento. O vento continuou a altas velocidades sustentadas. A neve continuou caindo pesadamente. A acumulação fora da paliçada excedeu 30 polegadas, com montes atingindo 8 e 10 pés contra obstáculos. Dentro do complexo, a profundidade da neve media 30 polegadas com mínima formação de montes. Stelling estava confortável, bem alimentado e usando recursos a uma taxa sustentável. Ele não tinha ideia de como eram as condições em acampamentos vizinhos, mas ele suspeitava que eram substancialmente piores. A batida no portão veio aproximadamente às 11h10 da noite de 4 de janeiro. Stelling estava lendo à luz de lamparina quando ele ouviu o som, mal audível sobre o rugido constante da tempestade. Primeiro ele pensou que tinha imaginado isso, mas então veio novamente. 3 impactos pesados que só podiam ser alguém batendo no portão com força desesperada. Ele pegou seu rifle por hábito. Embora ele suspeitasse que nenhuma ameaça estaria viajando nestas condições, e fez seu caminho através do complexo escuro até o portão virado para o riacho. A batida veio novamente, mais fraca desta vez. Stelling levantou a barra de travamento e empurrou o portão aberto contra a resistência do vento. Tavish Kilmartin desabou para dentro, caindo de mãos e joelhos na neve. O menino estava coberto de gelo, sua roupa congelada dura, seu rosto mostrando o derramamento seroso de hipotermia avançada. Ele tentou falar, mas não podia formar palavras. Stelling largou seu rifle, pegou Tavish sob os braços e o arrastou em direção à cabana. O menino pesava quase nada. Ou talvez a adrenalina de Stelling o fez parecer mais leve. Ele conseguiu Tavish para dentro, fechou a porta da cabana contra o frio e o deitou no chão perto da lareira. O menino estava tremendo violentamente. O tremor incontrolado que significava que seu corpo estava ainda gerando calor, mas perdendo a batalha contra a exposição ao frio. Stelling sabia o protocolo de tratamento para hipotermia. Remover roupas molhadas, envolver e secar cobertores, fornecer líquidos quentes se o paciente pudesse engolir, e reaquecimento gradual perto do calor, mas não muito perto de chamas. Ele tirou as vestes exteriores congeladas de Tavish, revelando camadas interiores que estavam úmidas com suor e neve derretida. Aquelas saíram também, até que o menino estivesse em pele nua. Stelling o envolveu em cobertores de lã de sua cama e o posicionou perto do fogo, mas não perto o suficiente para que o calor radiante direto causasse choque aos tecidos estressados pelo frio. Ele aqueceu água para chá, adocou-o com açúcar precioso e ajudou Tavish a tomar pequenos goles uma vez que o tremor diminuiu o suficiente para que a deglutição fosse segura. Levou quase 1 hora antes que Tavish pudesse falar coerentemente. Sua história saiu em fragmentos, interrompida por tremor residual e exaustão. A cabana de sua família tinha se tornado inabitável. O vento estava forçando seu caminho através de lacunas na calafetagem, criando correntes de ar que tornavam manter o fogo aceso quase impossível. A temperatura interior tinha caído abaixo de 0, apesar da alimentação contínua do fogo. Seu pai o tinha enviado para buscar ajuda, sabendo que o lugar de Stelling era o mais próximo. A jornada que deveria ter levado 20 minutos em condições normais tinha levado Tavish quase 2 horas. Ele tinha ficado desorientado na visibilidade 0. Vagou além do complexo, então o encontrou novamente.
mais por sorte do que por navegação. Várias vezes ele tinha considerado parar para descansar, o impulso perigoso que precedia a morte em casos de hipotermia. Stelling perguntou sobre o resto da família Kilmartin. Tavish disse que seu pai, mãe e 2 irmãs mais novas estavam ainda na cabana queimando sua lenha restante a taxas catastróficas, enquanto lutavam para manter a temperatura interior acima de 0. Eles tinham talvez mais um dia de combustível antes de enfrentar escolhas impossíveis. O menino olhou ao redor da cabana quente, então pela janela em direção às paredes da paliçada, mal visíveis na escuridão e neve soprando. Como está quente aqui. A tempestade lá fora. É como nada que eu já senti, mas em seu complexo, o vento apenas para. A tempestade passou na manhã de 5 de janeiro. Stelling acordou para o silêncio, a súbita ausência de vento mais surpreendente do que sua presença tinha sido. Ele foi para fora para o complexo e olhou para o céu claro, o primeiro azul que ele tinha visto em 4 dias. A temperatura tinha caído ainda mais com o clareamento, seu termômetro exterior mostrando 38 de Twitter. Mas sem vento, o frio era sobrevível para exposições breves. Profundidade da neve no complexo media 34 polegadas, uniformemente distribuída. Fora da paliçada, montes alcançaram 12 pés em lugares, esculpidos pelo vento, em formações de bordas afiadas que pareciam ondas congeladas. Tavish tinha se recuperado o suficiente para viajar. Stelling o equipou com roupas secas, raquetes de neve e provisões. Então o acompanhou de volta em direção à cabana de Kilmartin. A jornada, que normalmente levava 20 minutos, exigiu 1 hora de abrir trilha através de montes. Eles encontraram a família Kilmartin viva, mas em condição desesperada. O interior da cabana estava mal acima de 0, apesar da lareira contendo brasas ainda queimando. Fergus sentou-se embrulhado em cobertores com sua esposa e filhas, todos eles mostrando sinais de estresse por frio. Todo o seu suprimento de madeira tinha sumido, queimado em 3 dias de consumo contínuo de taxa máxima. O interior da cabana mostrava geada nas paredes, onde lacunas na calafetagem tinham permitido que o ar carregado de umidade congelasse. Fergus olhou para Stelling sem falar por um longo momento. Sua expressão não continha escárnio, nem ceticismo, apenas exaustão e o reconhecimento de um homem que tinha quase perdido tudo. Seu lugar, quão ruim foi! Stelling descreveu as condições dentro do complexo, a eliminação do vento, as temperaturas estáveis, o consumo mínimo de combustível. Fergus ouviu, então acenou lentamente. Nós queimamos 3 cordas em 3 dias. Ainda não conseguimos manter-nos aquecidos. O vento vinha através de cada lacuna, cada fresta, parecia tentar aquecer todo o exterior. Ele fez uma pausa, então adicionou quietamente. Tavish disse que sua cabana era confortável. Disse que o complexo não tinha vento nenhum. Stelling passou o dia ajudando a família Kilmartin a se recuperar. Ele trouxe lenha de seu próprio suprimento, fez o fogo deles ser reconstruído para níveis sustentáveis e ajudou a reparar as piores lacunas em sua calafetagem usando materiais que ele tinha trazido de seu complexo. Absalom Strickland apareceu à tarde, verificando os vizinhos após a tempestade. Sua situação tinha sido similar à dos Kilmartins, embora não tão desesperada. Ele tinha sobrevivido retirando-se para um pequeno porão de raízes sob sua cabana, onde o isolamento de terra provia alguma proteção do frio. Marcelo Gagon chegou em direção à noite, tendo passado a tempestade em condições similares em seu acampamento 15 milhas a oeste. Todos os 3 homens fizeram perguntas cuidadosas sobre a paliçada de Stelling, sua construção, seu desempenho durante a tempestade. Ninguém pediu desculpas por seu escárnio anterior. Homens da montanha não operavam daquele jeito, mas a mudança no tom foi absoluta e inconfundível. Fergus perguntou sobre profundidade do poste e fixação da viga horizontal. Absalom indagou sobre construção de portão e efeitos de massa térmica.
Marcel queria saber sobre seleção de madeira e cálculos de tamanho de complexo. Stelling respondeu tudo honestamente, compartilhando medições e técnicas sem reserva. Ele não estava mais tentando provar nada. A tempestade tinha feito isso por ele. O inverno terminou seu curso com várias outras tempestades, nenhuma tão severa quanto a nevasca de janeiro, mas todas significativas o suficiente para demonstrar o valor da paliçada. O complexo de Stelling continuou performando como projetado, mantendo temperaturas 15 a 25 degraus mais quentes do que locais expostos, eliminando o vento gelado e provendo espaço protegido onde o trabalho podia continuar mesmo durante tempestades ativas. Seu consumo de lenha permaneceu uma fração do que cabanas desprotegidas exigiam. No momento em que a primavera chegou no final de março, ele tinha usado menos madeira do que ele normalmente queimaria em um único mês rigoroso. Durante a primavera de 1844, Fergus Kilmartin começou a construir uma paliçada ao redor de sua cabana. Ele seguiu o design básico de Stelling, mas o adaptou às necessidades de sua família maior, criando um complexo ligeiramente maior que o de Stelling e incorporando uma estrutura dedicada para seus cavalos dentro do perímetro protegido. A construção o levou a maior parte do verão, mas até setembro ele tinha um sistema funcional de barreira de vento cercando sua cabana. Absalom Strickland começou seu próprio projeto de paliçada em junho, trabalhando metodicamente durante o verão e completando-o no início de outubro. Marcel Ghosn construiu sua paliçada durante o verão de 1845, recrutando a ajuda de outros 2 caçadores que tinham ouvido sobre a vantagem de sobrevivência à tempestade que as estruturas proviam. Pelo inverno de 1845 até 1846, 5 famílias no território tinham cabanas protegidas por paliçadas. Até 1847, aquele número tinha crescido para 12. A construção se espalhou através de demonstração prática em vez de promoção. Homens que sobreviveram invernos confortavelmente dentro de complexos de paliçada eram anúncios ambulantes para a técnica. Homens que lutaram em cabanas tradicionais notaram e começaram a construir seus próprios perímetros protegidos. A inovação nunca foi formalmente creditada a Stelling. Conhecimento se espalhou através de observação e conversação. Técnicas passando de um praticante para outro, sem cerimônia ou documentação. O que importava não era o nome, mas a vantagem de sobrevivência que elas proviam. Stelling continuou caçando até 1852, quando preços de peles em declínio e pressão de assentamento crescente tornaram o comércio de montanha insustentável. Ele vendeu sua propriedade para uma jovem família se mudando para o oeste e se realocou para o Vale Willamette, no território do Oregon. Ele casou em 1854, foi pai de 3 crianças e estabeleceu uma pequena fazenda que provia renda modesta, mas confiável. Ele morreu em 1869, com idade de 59, enterrado em um cemitério fora de Salem, com um marcador simples que notava seu nascimento e morte. Mas nas montanhas de Montana, seu legado permaneceu visível em madeira. Cabanas cercadas por paredes de paliçada continuaram protegendo habitantes através de invernos brutais. Algumas das estruturas originais, incluindo o próprio complexo de Stelling, ficaram por décadas após sua partida, mantidas por ocupantes sucessivos que reconheceram seu valor. A técnica que ele tinha desenvolvido se espalhou além da região imediata, adotada por colonos, caçadores e rancheiros que precisavam de proteção do vento em locais expostos. Pelos anos 1860, propriedades rurais protegidas por paliçadas apareceram por todos os territórios do norte. Sua construção, tomada como garantida como prática padrão para clima frio